Muito bem, pessoal. Do ponto de vista do JFET, eu acho que eu não vou aprofundar muito, não. Vai ser só isso mesmo. E aqui eu só vou começar a falar um pouquinho do MOSFET, tá? Para vocês poderem já saberem uma diferenciação aí, só para a gente poder ter uma comparação, né? Ó, o JFET, se vocês lembram bem, ele tem aqui, né, um substrato que é com uma dopagem N, e ele tem duas regiões P, tá? E é assim que a gente faz a nossa análise. No caso do MOSFET, e deixa eu voltar aqui. Devia ter colocado essa figura lá, né? As regiões P, elas estão ligadas através de um conector aqui metálico, né? Diretamente. Então, esse terminal aqui, ele encosta na minha região P, tá certo? Ele encosta na minha região P. Esse terminal aqui encosta na minha região N e esse terminal aqui encosta na minha região N também. Tudo isso aqui é metal, isso que eu acabei de desenhar, e eles estão conectados eletricamente, tá? No semicondutor. No caso do MOSFET, a grande diferença, e é por isso que dá esse nome, é que aqui em cima eu tenho isso encostado numa região N, aqui embaixo eu também tenho isso encostado numa região N, mas a porta, ela não está encostada no semicondutor. Ela tem uma camada muito fina de óxido de silício. O que é óxido de silício? Ele é um isolante, tá? Ele faz com que isso aqui não tenha uma conexão elétrica. A porta está isolada eletricamente do restante do meu componente, tá? O meu substrato ele está aqui mesmo, tudo bem? Normalmente o substrato ele é ligado junto com a fonte internamente, então a gente nem considera que tem 4 terminais, a gente considera que só tem 3 terminais. Tá? Mas a grande diferença, pessoal, se vocês puderem guardar isso, né, agora, está nesse óxido aqui. Tá? Por isso que o MOSFET, o nome dele é justamente de que jeito que ele é feito, né? Metal, que é isso aqui, que é o terminalzinho, óxido, tá? Semicondutor. Então, metal, óxido, semicondutor, mais referente à porta, né? É uma ligação que agora a porta ela está isolada eletricamente, é uma porta metálica, né, que é um metal, está isolada eletricamente da parte semicondutora através de um óxido, que é o óxido próprio silício. Tá? Quando eu faço isso, o meu símbolo muda. Olha que interessante aqui, ó. A porta, isso aqui representa o metal. Como não existe uma conexão elétrica, isso aqui é vazio, e aqui eu teria o meu semicondutor. Do mesmo jeito que a gente tem lá no JFET, né, se eu colocar uma fonte de tensão aqui, pelo fato de eu ter um cristal N em cima, um cristal N embaixo, e aqui uma interligação também N, vai circular uma corrente. Tá? Então, o meu componente, mesmo sem polarização, ele deixa passar corrente nele. Então, ele é normalmente em curto, né, que a gente fala, né? Ele é normalmente fechado. E aqui está sendo simbolizado dessa forma, né? Eu tenho aqui um curto, aqui está ligado no dreno, e aqui está ligado na fonte. Se eu colocar uma fonte de tensão aqui, vai circular uma corrente naturalmente, tá? Esse óxido aqui, ele vai fazer com que o meu circuito ele funcione de maneira semelhante, mas com algumas características diferentes. Canal N, justamente por conta, né, de eu ter o semicondutor que une as duas pontas a um semicondutor N, e o canal P, que é o contrário dele. Tá? Então, esse componente, como eu falei, é um componente normalmente em condução. Como é que ele funciona, então? Tá? Ele funciona basicamente assim. Eu vou colocar, vamos imaginar que eu tenho 0 aqui, tá? 0 volt. Na hora que eu tenho 0 volt, eu tenho duas junções PN aqui, ó. Cristal N, cristal P, cristal N, cristal P. Então, aqui eu vou ter uma região de depressão. Como eu não estou com uma polarização muito forte ainda, essa região de depressão ela vai ter um certo valor, tá? Um certo tamanho. E se eu aplicar uma corrente através dessa fonte aqui, essa corrente vai passar.
tá? Ela vai passar por quê? Porque tanto a parte de cima quanto a parte de baixo tem uma interligação elétrica entre elas. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar uma tensão negativa, né, aplicada na porta. Então, aqui eu vou ter negativo, vindo da minha fonte. E aqui eu vou ter positivo, supondo a fonte VGG, tá? O que eu vejo aqui? Quando eu coloco negativo na minha porta, aqui eu tenho um semicondutor, um óxido. Esse negativo, ele vai ser, vamos dizer, transferido para dentro do componente através de um campo elétrico, né? Então, é como se eu tivesse um campo elétrico nesse dielétrico aqui, que vai fazer com que, como é negativo, os elétrons livres, tá, que estão aqui, que poderiam, né, ajudar a conduzir corrente, eles vão começar a ser repelidos. É um campo elétrico mesmo, né? Não existe uma ligação física, é por campo. Então, os elétrons eles vão começar a ser repelidos em direção à região P. E a região P é cheia de lacuna. Então, o que eu começo a ter? Eu começo a ter recombinação elétron-lacuna aqui. À medida que eu vou tendo recombinação elétron-lacuna, eu vou esvaziando esse pedacinho aqui de portadores, né? Minha barreira de potencial ela começa a aumentar. Se eu aumentar essa tensão aqui, à medida que eu vou aumentando isso aqui, eu vou empurrando mais elétrons e atraindo mais lacunas, e fazendo com que isso aqui vai se esvaziando de portadores, até que eu feche completamente esse pedacinho aqui. E na hora que eu fecho esse pedacinho, meu componente entrou em corte. Tá? Então, eu consigo também controlar a passagem de corrente aqui através da variação de tensão na minha porta. E qual que é a grande diferença? A grande diferença é que agora eu não estou fazendo isso ligado diretamente no semicondutor. Estou fazendo isso através de um campo que isola a minha porta, o circuito de acionamento, do circuito que a corrente passa. Isso tem inúmeras vantagens. A primeira delas é que não consome corrente nenhuma. Aqui, como é um isolante, a corrente que entra aqui é zero. E toda vez que a gente não está puxando corrente, a gente tem uma altíssima impedância de entrada. Essa altíssima impedância de entrada, ela favorece muito a gente não ter perdas no sinal. A gente já estudou isso. Tá? Então, basicamente, é esse o funcionamento. Então, eu poderia ter dessa forma aqui com a polarização da porta negativa. Tá? Mas, uma outra grande diferença é que eu também posso fazer a polarização positiva da porta. No outro caso, do JFET, se eu fizesse uma polarização positiva, eu tinha aqui uma junção PN e eu polarizava ela diretamente. Então, eu começava a jogar corrente no meu circuito que não existia. Né? No circuito dreno-fonte, não existia essa corrente que poderia circular da porta para a fonte aqui, no caso do JFET. No MOSFET, como eu tenho óxido, isso não acontece. Então, eu vou colocar positivo aqui e negativo aqui. Eu não tenho uma polarização direta dessa junção aqui. Eu não tenho corrente. Continua tendo corrente zero entrando no meu componente. Mas o que acontece? À medida que eu tenho esse valor positivo aqui, o campo elétrico gerado, né, através desse dielétrico, ele vai começar a puxar as cargas elétricas negativas do P, os portadores minoritários do P que estavam aqui meio que quietinhos, eu posso até gerar mais portadores, né, porque eu começo a colocar campo elétrico, e vocês lembram que campo elétrico é uma das formas de eu gerar par eletrolacuna. Esses carinhas vão vindo para cá e vão deixando mais elétrons disponíveis aqui do que tinha antes. Se eu tenho mais elétrons disponíveis, quer dizer que eu posso passar mais corrente entre esses dois pontos. Eu tenho uma capacidade de portadores maior para poder fazer circulação de corrente. Então, ao contrário do JFET, em que a maior corrente disponível que eu tinha era simplesmente quando a minha fonte estava com 0 volt, eu não poderia polarizar positivamente, justamente para não colocar uma corrente adicional que não era do circuito dreno-fonte ali. Aqui não. Aqui eu posso fazer isso e eu vou deixando esse carinha aqui mais enriquecido de elétrons, né, mais cheio, com uma densidade maior de elétrons. E essa densidade maior de elétrons vai poder permitir que ele conduza mais corrente.
Então, se for pensar em termos de curva característica, a do JFET, né, se for pensar em termos de ID por VGS, que é exatamente isso que a gente estava vendo agora, a gente teria uma curva que era só isso aqui, que era aquela curva quadrática, e eu não poderia utilizar VGS positivo lá no JFET. Aqui eu posso. E, em fazendo isso, a minha corrente ela continua aumentando, óbvio que até um determinado ponto que pode queimar o componente. Tá? Então, a minha curva agora continua sendo uma curva quadrática, mas ela não se restringe só à faixa do VGS negativo. Esses dois pedaços da minha curva, quando o meu VGS é negativo e quando o meu VGS é positivo, eles têm nomes diferentes. Tá? No caso do VGS negativo, a gente vai controlando a passagem dos elétrons aqui, ou da corrente, através do tamanho da camada de depressão, né? Como eu tinha explicado no slide anterior. Por isso ele é chamado de modo de depressão. Quando eu coloco a tensão positiva na porta, eu estou atraindo elétrons aqui, eu estou deixando esse pedacinho aqui mais condutivo, né? Ele fica mais enriquecido. Então, esse pedacinho aqui, normalmente, ele é chamado de modo de enriquecimento. O Malvino chama de modo de crescimento, mas ele é o único autor que chama de modo de crescimento. Todos os outros autores chamam de, na verdade, em inglês é enhancement, né? Enhanced. Modo de enriquecimento. Enriquecimento de quê? De cargas transportadoras ali, né? De portadores de carga elétrica que poderiam aumentar a corrente. Então, eu teria, para VGS negativo, o modo de operação de depressão. Para VGS positivo, no caso do Malvino, ele chama de crescimento, mas os outros autores chamam de modo de enriquecimento. Tá? Então, seriam os dois modos principais de operação do meu MOSFET. E aqui, eu estou falando, né, essa estrutura que eu acabei de apresentar para vocês, ela é chamada de MOSFET D, tá? Onde o D ele é chamado de MOSFET de depressão também. Então, o MOSFET D, de depressão, ele opera em dois modos, no modo de depressão e no modo de enriquecimento. A gente vai ver que a gente tem o MOSFET E, que é o MOSFET de enriquecimento, que ele opera um pouquinho diferente. Tá? As curvas dele são muito parecidas com a do JFET, se vocês se lembrarem, né? Então, eu tenho aqui uma região que parece que é a região ômica, a corrente máxima aqui, né, quando o VGS é igual a zero, eu tenho a corrente IDSS, que no JFET era a máxima, aqui não é mais. Se eu colocar tensões positivas de VGS, eu posso ter valores cada vez mais positivos dessa corrente. Tá? Então, essa é a diferença da curva do JFET para o MOSFET D. A gente vê que eles operam de maneira muito semelhante. A única diferença é que agora eu posso ter tensões positivas em VGS e colocar mais corrente ainda, né, possibilitar uma circulação maior de corrente entre o dreno e a fonte nele. Tá? Então, esse aqui é o gráfico, eu já tinha mostrado. Muito bem. Então, ó, do ponto de vista de funcionamento é isso, bem resumidamente. Aí na aula que vem a gente vai começar a ver como é que a gente pode utilizar o MOSFET dessa forma, né, o MOSFET D, para, por exemplo, fazer uma polarização de um amplificador, que tipo de polarização que a gente consegue fazer com ele, e depois a gente vai falar sobre o MOSFET E, que é uma evolução desse MOSFET aqui. Tá?